Tchau! Oi, galerinha! Hoje a gente vai para a aula de português, mas antes de começar a aula de português, no assunto, a gente vai ler essa tirinha aqui, ó, que é a tirinha do Armandinho. Vamos lá, ó. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Essa tirinha, ela vai trazer o conteúdo de hoje, que é o uso dos porquês. Mas porquês? Sim, porque existem quatro maneiras de se escrever o porquê. E aí eu vou explicar cada uma delas, porque cada uma tem uma regrinha. Eu tenho o porquê separado, com acento e sem acento. Eu tenho o porquê junto, com acento e sem acento. E cada um tem um significado, certo? Mas antes, vamos só para a primeira dica. A primeira dica é assim, ó. Quando o porquê for separado, ele é uma pergunta. E pergunta tem um ponto de interrogação. Vamos lá, ó. De novo. Quando o porquê é separado, ele é uma pergunta. Se é uma pergunta, tem uma interrogação. Já o porquê junto é uma resposta. Certo? Vamos lá de novo. Porquê separado, pergunta. Porquê junto, resposta. Vamos começar com os porquês separados, que são as perguntas. Quando o porquê ele vier junto com interrogação, com ponto de interrogação, ele tem um acento. Quando não vier, não tem. Então a gente vai começar com o porquê com acento, separado e com acento. Ele é usado em perguntas, mas quando a palavra estiver no final da frase, pertinho da interrogação. Vamos ver aqui os exemplos, ó, que vai aparecer aqui embaixo. A aula de hoje foi cancelada. Por quê? Olha o porquê. Separado e com acento. Por que ele está com acento? Porque ele está perto do interrogação. Vamos ver outro exemplo agora, ó. Marina faltou. Sabe por quê? Porque separado e com acento. E aí eu pergunto para vocês, por que ele está com acento? Separado e com acento. Ele está separado porque é uma pergunta. E está com acento porque está perto do interrogação. Ele está do lado do interrogação. No final da frase. Terceiro exemplo, ó. O barco afundou. Você sabe por quê? Separado porque é uma pergunta e tem acento porque está lá no final, ó, do lado do interrogação. Deu para entender? Vamos agora para o porquê separado, mas sem o acento. Se você perceber nos exemplos que eu vou colocar aqui, ele não está colado na interrogação. Vamos para o primeiro exemplo, ó. Por que você não foi para a aula? Eu tenho o porquê separado porque é uma pergunta, mas não está colado na interrogação, então ele não tem o acento. Vamos ver outro exemplo. Você sabe por que ele fez isso? Ele está no meio da pergunta, não está colado na interrogação, então não tem acento. Vamos para o penúltimo exemplo, ó. Por que ele não foi com você? Porque no começo da frase, a perguntinha, e não está na interrogação, então, sem o interrogação. E o último exemplo é, por que você saiu mais cedo? Porque está no início da frase, não está colado na interrogação, então não tem acento. Deu para entender o porquê separado com acento e o porquê separado sem acento? Vamos só relembrar. Porquê separado é pergunta. Porquê separado com acento é uma pergunta e o porquê está perto, do lado da interrogação, lá no final da frase. Porquê separado sem acento? Ele é uma pergunta e pode estar no começo da frase ou no meio. Não está colado com interrogação, certo? Agora vamos para o porquê junto. Lembra? Porquê junto é uma resposta. Uma resposta. Vamos para o porquê sem acento. O porquê sem acento, ele é usado para explicar ou responder uma pergunta. Por exemplo, ó, não fui ontem porque estava doente. Essa frase é uma interrogação, é uma pergunta? Não, ele está respondendo por que ele não foi à aula. Né? Ele não foi ontem porque estava doente. Então é junto, porque é uma resposta. Muito bem. Vamos para outro exemplo. Ó. O barco afundou
porque tinha um furo. É uma resposta. Então eu tenho juntinho. Não fiz a atividade porque dormi demais. É uma pergunta? Não. Então porque é junto. Jonas cansou porque correu demais. Aí também é uma resposta, então porque é junto. Se tá com dúvida, é só trocar o porquê por pois. Vamos nesse último exemplo que eu tá aqui ainda. Jonas cansou pois correu demais. Se dá para trocar por pois, é o porquê junto e sem acento. Vamos agora para o porquê junto e com acento. Esse porquê junto com acento, ele tem o mesmo sentido de motivo ou razão. E ele vem logo depois do artigo o. Quando é uma resposta e eu tenho o porquê, o porquê é junto e com acento. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ele faltou. O porquê eu não sei. Tá vendo o ozinho? Se tem o ozinho, o porquê é junto e com acento. Tá fácil, né? Vamos lá para outro exemplo. Me diga o porquê dele não ter feito a tarefa. Me diga o porquê. Não é pergunta e eu tenho o. Se eu tenho o, é o porquê junto com acento. E o outro exemplo. Quero saber o porquê de tanta confusão. Não é pergunta, então é junto. Tem o ozinho, então tem o acento. Deu para entender? Vamos só relembrar agora, bem rápido. Porquê separado é pergunta. Porquê junto é resposta. Vamos primeiro para as perguntas. Esses porquês aqui. Porquê separado com acento é porque está no final da pergunta, bem coladinho com interrogação. Porquê separado sem acento é porque está no começo da pergunta ou no meio da pergunta. Certo? Agora vamos para os porquês juntos. Porquê junto sem acento é porque é uma resposta e não tem o ozinho na frente dele. Já o porquê junto com acento é porque é uma resposta, mas tem o o antes dele. Certo? Agora o tio vai voltar lá para a tirinha do Armandinho, porque agora a gente vai analisar cada porquê dele. No primeiro quadrinho, ele diz assim, ele pergunta, né? Por que é separado? Isso é uma pergunta. Se é uma pergunta, o porquê é separado. Com ou sem acento? Sem acento, porque não está colado no interrogação. Então, no primeiro quadrinho, o porquê está certíssimo. Vamos para a primeira fala do pai do Armandinho. Porque não é junto. Ele está dando uma resposta. Se é uma resposta, é o porquê junto. Agora, é com acento ou sem acento? Sem acento, porque não tem o ozinho antes. Então tá certo aí o porquê também. Aí o Armandinho pergunta, mas por quê? Agora o porquê do Armandinho já está com acento. Por que tem um acento? Porque está no final da pergunta dele e está coladinho com interrogação. Aí eu tenho um acento. E a terceira fala, o terceiro quadrinho, a fala do pai diz assim, o porquê eu não sei. É uma resposta. Se é uma resposta, porquê junto. Sem acento, com acento ou sem acento? Com acento porque tem o ozinho antes. Certo? Gente, eu sei que é um pouquinho... Se você não prestar atenção, você não entende direito. Mas preste atenção, siga as dicas e lembra, coloca na cabecinha. Se é uma pergunta, porquê separado? Se é uma resposta, porquê junto? Certo? Tchau, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.